Hoje, em altas horas, tivemos um programaço nota 10 com o Alexandre Pires, Maneva, que entrou mais do meio para o final, aliás, não sei nem por que eles foram lá. O Alexandre Pires, como sempre, dando um showzaço. Tivemos a presença do Cauã Raymond, do Cafu, do Jesuíta, que fez o papel do Ney Matogrosso no filme Homem com H, e da Laura Miller. Vocês lembram da Laura Miller, a sexóloga? Que a gente dava risada até dizer chega. Vocês vão ver boa parte, alguns pedaços de programas que ela fez no programa de hoje. No programa de hoje eu vou destacar todos. O programa passado eu destaquei a Alice, né, que faz o papel da Solange na novela, e hoje eu vou destacar todos. Todos foram excepcionais. Foi um programa espetacular que vale a pena ver do começo ao fim. Vocês vão ver, por exemplo, o que vocês nunca iam imaginar, que o Cauã já limpou o banheiro, já limpou o chão, já passou por tudo isso na vida. Cafu foi mandado 9 vezes embora. Bom, enfim, tem muita história aí. E as músicas, como sempre, por norma do YouTube, por normas de direitos autorais, elas têm que ser trabalhadas, tá? Então, não, por favor, todo vídeo que eu coloco do Altas Horas, porque cortou a música, porque cortou, porque fez, porque não fez. Gente, são direitos autorais que o YouTube fiscaliza e a gravadora pede. Ela não pede, ela manda. Tanto é que nós temos aí uma bronca no nosso canal com o programa do Conversa com Bial. Infelizmente foi no programa do Ney Matogrosso, mas tudo bem, vamos em frente, nós não perdemos o canal e não queremos perder o canal por besteira. E as entrevistas, o pessoal, olha, o programa hoje foi um espetáculo. Então, com vocês, Altas Horas, 25 anos, com Serginho Groisman, o gênio da apresentação, da comunicação, dos shows, de tudo que ele apresenta. Altas Horas, 25 anos, rodou. Boa noite, minha gente! No ar, Altas Horas, essa é plateia! Altas Horas hoje, maravilhoso! Cauã Raymond, Cafu, Jesuíta Barbosa, Laura Miller, Maneva e Alexandre Pires. Tranquei a porta do meu peito, depois joguei a chave fora. E nem dei o primeiro passo, já dei de cara com você. Tranquilamente vai e volta, entre abre a porta do meu coração. Como é que eu posso? Cadê? Tudo de novo. Como é que eu posso não querer, se na verdade eu quero bis? Como é que eu posso não querer, se na verdade eu quero bis? Dona das minhas vontades, tranquilamente vai e volta entre os. Como é que eu posso? Canta Altas Horas. O jeito é reaçar e começar tudo de novo. Como é que eu posso não querer, se na verdade rola com você? O jeito é reaçar e começar tudo de novo. Rola com você, nem que seja pra brincar e ser feliz. Alexandre Pires! Pires! Muito obrigado, viu? Você mais Pô, maravilhoso começar. Viva o músico brasileiro!
aplausos para o músico. Muito obrigado pela banda. Essa incrível banda aí. Quanto que tem aí? Você sabe de já? São 16. 16? É. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Trabalho novo, fazendo sertanejo em samba. Esse é o Pagonejo Bom, que tá aí conquistando o Brasil, graças a Deus. Muito obrigado. Obrigado a você. Laura Miller. Laura, que ficou 15 anos no Altas Horas. Pois é, que saudade, Serginho, de estar Eu aqui. também. Muito, Nossa. muito. A gente foi até a pandemia, né? Fomos. Até a pandemia Fomos juntos. até a pandemia, depois da pandemia a gente gravou um ou outro, né? Cada um, né? Isolado, tudo online. Né? Isso. Daí ela foi lá para Minas Gerais. Fui. Ficou vizinha do Alexandre Inicialmente Pires. Fiquei um né? ano em Uberlândia, depois eu fui pra zona rural total. Fui pra um Casou, rancho. tá lá, né? Sim, tô casadíssima. Né? Obrigado, viu? Eu A que gente vai agradeço. conversar sobre, enfim, é que a gente está completando 25 anos neste ano. Cada programa a gente vai ter memórias, altas horas. Aliás, a gente tem coisas a mostrar hoje sobre suas participações aqui. Ai, que Algumas bom. daquelas perguntas feitas. Sei. Jesuíta Barbosa, muito obrigado. Querido ator maravilhoso. Pessoas lembram em televisão do Pantanal, mais recentemente nas telas do cinema, imperdível, Homem com H, a história do Ney Matogrosso. Muito obrigado, viu? Eu te agradeço, eu queria te encontrar tem um tempo já, Sérgio. É verdade. Que bom. Bom, a coisa mais recente é o Homem com H, que você, inclusive, ficou mais magro, né? Quantos quilos você? 12. 12 quilos. Foram 12 quilos, mas com acompanhamento direitinho. Para fazer o Ney, não é? Tinha que estar trincado. Trincadíssimo. Ney jovem. Ele tá trincado até hoje, né? Então, é isso que eu ia falar. O Ney jovem é igual o Ney de hoje. É impressionante. E o Ney continua, assim, né? Numa saúde implacável. Maravilha. Você, claro, conversou com ele, mas conversou em que sentido? Ney, como é que você fazia isso, aquilo ou não? Eram conversas de outro... Não, a gente fofocava também, assim, mas eu acho que as conversas tinham uma subjetividade, assim, né? Pra tentar encontrar uma energia, um mistério que existe naquele corpo ali. Eu ia por um lugar mais subjetivo, assim, era melhor. Eu estava lendo, seu pai foi delegado, né? Meu pai é delegado. É ainda delegado. No Ceará. Né? No Ceará. E não tem nada a ver, mas o pai do Ney também era militar, né? Só que outra postura, né? Outra atitude, espero eu. Não, sim. O Ney tinha um pai da aeronáutica, né? O Sargento Mato Grosso. Ele carrega o nome do pai. E eu carrego o nome do meu pai também, que é Jesuíta Barbosa também, o nome do meu pai. Então é uma loucura, assim, as coincidências. E sua mãe tá aqui, né? E minha mãe tá aqui atrás. Né? Obrigado, viu? Dona Elizabeth Agra. Obrigado aí. Obrigado. Tá feliz, né? Maninha. Fala. Maninha. Muito bom, obrigado. Cafu! Nosso homem da seleção brasileira. Cafu, quando eu falo saudades de você na seleção, é mais do que só o seu nome, entendeu? Você acha que primeiro, assim, o Ancelotti ainda não conversou com você, porque tem essas especulações de você fazer parte... Não, nesse shape dá pra voltar a jogar fácil, né, Cafu? É verdade. Boa noite, Serginho. É sempre bom revê-lo novamente. E que time, né? Que time você escolheu realmente. Hoje é o PIB Brasil aqui. O PIB Brasil. Escolheu a dedo. Ainda não. O Ancelotti não ligou ainda. Porque, ainda não, porque tava confusão. Primeiro nós não tínhamos treinador, agora não tem presidente. Então vamos tentar resolver um pouquinho a casa lá. Que momento nosso. Mas uma coisa é importante frisar. O Brasil é sempre o Brasil, né? É sempre um país a ser respeitado, sempre uma camisa a ser respeitada, independente de quem vai vir ou não. Precisamos da torcida, precisamos do povo brasileiro, precisamos que eles torçam realmente para a seleção brasileira, porque quando entra dentro de campo, aquela amarelinha é bem respeitada. É, isso mesmo. Tomara, inclusive, viu? Quero agradecer, o Cafu veio aqui, me presenteou com uma camiseta da seleção brasileira. Fala os nomes que tinha lá. Todos assinaram, assim. 2002 tinha assinatura de todos. Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká, Roque Júnior, Emerson, Cafu, Marcão, Roberto Carlos, Gilberto Silva, Kleberson.
Da saudade dessa seleção, né? Nossa. Timaço. Que saudade, só de falar já dá saudade. Tinha o Vampeta, o Júnior, o Edmilson. Olha. Foi a seleção completa. Nós tivemos a oportunidade de te homenagear com aquela camisa. Não, é só lembrar desses nomes. A galera tinha medo de vocês? De verdade tinha. Tinha, né? Sim. Quando você passava na porta do vestiário, que você ia entrar pra dentro de campo, que os caras olhavam pra gente assim, os caras ficavam assim, ó. Você olhava para um lado, tinha o Ronaldo, outro Rivaldo, outro Cafu, outro Ronaldinho, outro Marcão, outro Dida que parecia gigante. Você olha o Roque Júnior, o Kleberson, Que isso? Aquela fila ali. Não, de verdade botava medo. Na realidade, botava respeito. Eles olhavam pro Brasil e falavam, vixe, hoje vai complicar. E realmente... Complicou. Cauã Raymond! Cauã! Lindo! Ô, Cauã, eu vou começar com uma coisa assim que tá saindo por aí, sai por aí, né? Sobre uma questão nos bastidores da novela. Ok. Não, eu quero saber se você tem alguma coisa a dizer ou não. Eu acho que atores, quando se encontram, o que acontece? Serginho, eu tô na vida pública há muito tempo, né? Muitos anos, e tô acostumado já. Quantos anos você tem de carreira? 23. Se pegar a época que eu comecei a trabalhar como modelo, que foi com 18, eu tenho 27 anos de carreira trabalhando já. Eu acho que é a idade dela aqui. Foi estranho. Ela falou um negócio aqui que eu não posso repetir. Quantos anos você tem? 19 ela tem. Eita, é mais, é melhor não fazer conta. Né, deixa pra lá. Vamos ficar no shape. Fica no shape. E tô acostumado já... Obrigado. E tô acostumado a esse tipo de coisa, de saírem muitas notícias. O que eu posso falar é que a gente está trabalhando muito duro, são atores muito talentosos, a gente está fazendo muito bem, a novela está indo muito bem. Eu tô acostumado com esse tipo de situação. Outro dia, inclusive, teve uma festa do elenco, falaram que eu não fui. Eu não vou em festa praticamente. Quando eu vou a trabalho. Eu sou um cara super caseiro, então eu tô muito acostumado a esse tipo de especulação. Mas eu fico muito feliz com o sucesso da novela, a gente estava falando sobre isso. E com o presente que foi fazer o César, né? A galera aqui do Mato Grosso do Sul, eu fiz o Caio, né? Que era bonzinho, sofredor, e agora eu tô podendo fazer o César, que não vale nada, né? Não vale nada. Mas ali é tudo adequado. Tá tudo rolando muito bem, o time tá trabalhando muito sério. Graças a Deus. Ótimo. Quando é que você teve a ideia de misturar o sertanejo com o samba, com o pagode, a coisa que você fez a vida inteira? Então, Serginho, já é uma ideia antiga, né? Pelo fato do gênero sertanejo sempre me acompanhar, né? Lá em Uberlândia, na minha família, na minha cidade, que o sertanejo sempre foi muito forte. Fiz grandes amizades no sertanejo, cantei com grandes artistas sertanejos. Então eu tinha esse desejo de poder misturar esses dois gêneros que são tão populares, né? Que é o samba e pagode juntamente com o sertanejo. Eu tive mais participações com cantores sertanejos do que com samba. Com samba foram 14, né? Então surgiu a oportunidade agora no ano de 2025, onde nós nos juntamos. Foi gravado um audiovisual, né? Que era o antigo DVD, que agora é audiovisual. Em Goiânia, lá na terra do sertanejo, com grandes amigos que participaram, Murilo Ruff, Lauana Prado, Leonardo, Mato Grosso e Matias, muita gente. O próprio Léo Santana. Então a gente está apresentando uma turnê nova, depois de 7 anos praticamente com o Baile do Nego Velho, a gente apresenta aí o Pagonejo Bom. É um carinho, ao mesmo tempo um amor e respeito que eu tenho por esse gênero, que está dentro de mim, faz parte da minha cultura, da minha cidade, da nossa região, e hoje em dia está no coração do povo brasileiro também, né? Muito bem. Laura, quando começou Altas Horas, eu falei, caramba, eu gostaria que a gente tivesse o sexo como tema para uma plateia jovem, que as dúvidas fossem tiradas de uma maneira normal, natural. E a Laura, eu conheci, a gente conversou, eu falei, essa é a pessoa certa, correta, não é? Você já havia falado muito em público, porque o jeito que você trata, nenhuma pergunta você recusou em 15 anos. Verdade. Nenhuma pergunta, ela falou, não quero falar sobre isso.
Pelo contrário, né? E aí você deixava até os outros constrangidos porque você respondia. Todas, é. É que é o papel, né, do educador sexual. Quando a gente faz a especialização, eu terminei em 2000, quando eu lancei meu primeiro livro. Agora eu estou indo para o 7º. Quando eu lancei o meu primeiro livro, eu comecei a circular o Brasil afora, dando palestras. Então, de 2000 até 2007, eu fui para muita escola, muita universidade, fui falar com adultos também. E a gente aprende que a gente tem que falar claro, aberto, para tirar o sexo desse lugar tão tabu. Porque é um tabu, né? A gente viveu séculos de muita repressão. Então, tentar falar com clareza, com elegância. E aqui é um campo muito interessante para a gente poder fazer esse trabalho. Eu adorei. Não, continue adorando. Eu agora, quer dizer, nós separamos... Serginho, que horas a gente vai perguntar as coisas pra Laura? Tem muita coisa aconteceu da pandemia até aqui, Serginho. Não, sim, mas hoje é um dia da gente relembrar algumas coisas, inclusive o momento que eu virei um meme. Ai, foi ótimo. Eu virei um meme. Faz parte da vida pública, Faz Serginho. parte. E eu vou relembrar, mas é para apagar. Depois que vocês assistirem, vocês falam, não, nunca existiu. Vamos ver. É normal você ter um ídolo e sonhar diversas vezes com ele, fazendo sexo por diversas vezes. É normal? É normal. É normal. Qual é o seu maior ídolo? Você. Eu? Mandou muito bem. Ai, cada um. Mandou muito bem, Serginho. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado. Obrigado, mas desculpe. Vai rolar. É isso. Maravilhoso. Esse foi o primeiro. Não foi o primeiro. Tem outras histórias que a gente vai mostrar aqui. Mas é surpreendente, né? A espontaneidade do jovem, né? Eu acho que isso é incrível. Mas eu nunca sonhei com ídolo. Você já sonhou com ídolo? Não. Sua mulher tá aqui, você não pode responder. Não, nunca sonhei. Nunca sonhei com Você ídolo, já, não. Gesso? Eu sonhava contigo muitas vezes, velho. Quem? Eu sonhava contigo muitas vezes. Maravilhoso. Outro meme. O Cauã tá que não se aguenta aqui pra... Não, a gente Eu quero trabalhou perguntar, junto tô com saudade da Laura. faz um tempo, Eu alguns acho que a Laura anos. vai ter muito trabalho hoje. O Jesuíta estreou na TV comigo, fazendo Amores Roubados, esse talento todo aí. Olha a sorte que eu tive, ó. Fui abençoado com o rapaz. Maravilhoso. Todo dia ele contava um sonho, Serginho. Todo dia ele ia lá e dizia alguma coisa. Ô, Cafu, não vou falar de sonho, não. Vou falar de realidade. Do Jardim Irene até o São Paulo, como foi? Olha, do Jardim Irene até o São Paulo foi uma realidade. Realmente não foi sonho. Não foi sonho, Foi árduo, mas foi muito gratificante, né? Eu fui mandado embora 9 vezes. Geral, do São Paulo 4 vezes. E que outros times você tem? Eu fui São Paulo, Palmeiras, Nacional, Atlético Mineiro, Corinthians. Enfim, por 9 vezes as pessoas falaram que eu jamais seria um jogador de futebol, que eu não tinha condições de ser jogador de futebol, que eu era magro, que eu era baixo, que eu era feio, que meu cabelo não era bonito, que eu não tinha tática, que não tinha técnica, não sabia... Enfim, inventaram várias desculpas. Então, durante esse período todo, desses 9 nãos, que eu saía do Jardim Irene, que corria o mundo inteiro para tentar fazer peneira, uma coisa era muito importante, aquilo que eu queria. Eu tinha certeza e absoluta no que eu queria ser. E eu queria ser um jogador de futebol. E eu coloquei na cabeça que aqueles não poderia ser mais forte do que o meu sim. Aquele não poderia justificar o que eu queria ser e o que eu era, um jogador de futebol. Então, essa trajetória do Jardim Irene até eu assinar o meu primeiro contrato profissional, que nós acabamos fazendo um livro disso aí, foi muito árduo, mas foi um período que serviu para que eu pudesse dar muito valor quando o sim chegasse. Às vezes, é fácil você chegar no sucesso, mas o difícil é você manter. Então, depois que eu assinei o meu primeiro contrato profissional, tudo ficou mais difícil ainda, porque agora eu tinha que manter e mostrar para eles onde eu poderia chegar e onde eu queria chegar, que era realmente a disputar uma Copa do Mundo, ganhar um título com a seleção brasileira, ganhar títulos com os clubes que eu passei, e no final,
Eu fui o único jogador na história a disputar 3 finais de Copa do Mundo consecutivas, o jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção brasileira com 150 vezes. Para quem nunca ia ser um jogador de futebol, não tinha condições, acabando batendo todos esses recordes. Merecemos esse título! Merecemos, Teta! Não, isso aí é pra todo mundo que recebe um não achar que acabou, porque às vezes o errado é quem fala o não. Exatamente. Não é? Eu não poderia deixar que aquelas pessoas decidissem por mim o que eu queria ser. Se eu tivesse deixado que elas decidissem, aquele não decidiria o meu futuro. Falei, não vai ser. É não pra você. E considerado o melhor jogador do mundo na sua posição, né? Foi considerado... Que a gente recebe nas redes sociais, né? Quem você acha que é o melhor? Sempre é Cafu. Foi considerado o melhor lateral da história do futebol. Isso é muito gratificante. É um reconhecimento por aquilo que eu fiz pelo futebol, que eu fiz pela seleção brasileira, que eu fiz pelos clubes onde eu passei. Eu acho que quando você tem o seu nome grifado lá junto com os maiores jogadores da história, é sempre muito gratificante. Um menininho lá do Jardim Irene, bairro simples, humilde, Zona Sul, que acabou crescendo e fez com que o Jardim Irene um dia virasse a capital do mundo. Muito bom. Ô Cauã, você recebeu algum ou muitos nãos? Eu recebi, fiquei emocionado com a sua história, Cafu, porque eu tive um empresário que falou pra mim que eu não era louro e não tinha olhos azuis e eu nunca ia ser protagonista da Rede Globo pra eu encontrar um plano B. E eu nunca consegui ter um plano B, assim. Minha mãe era astróloga, ela já virou estrelinha, mas ela falava que no meu mapa eu ia ser ator, né? E o meu pai, que me deu um toque, falou, cara, por que você não tenta ser ator? Eu morava em Nova York, estava terminando esse momento assim como modelo, tive uma crise de espinha, eu tinha muitas espinhas internas, assim, aquela espinha que dói. Aí eu parei de trabalhar como modelo e aí eu fui numa escola de atuação e a minha booker é a pessoa que vende os modelos, né? Ela chegou para mim e falou assim, ela foi um pouco cruel, ela falou que ela já tinha mandado os modelos mais importantes do mundo para essa escola, que a professora não gostava de ninguém. Era Susan Betts, uma mulher preta, assim, já de mais idade, uma grande professora, assim, que tinha o estilo Actor Studio, tinha a própria escola, Black Nexus. E quando eu cheguei lá, ela me adorou. Eu nem sabia o que era atuar direito, eu fui lá, decorei um pequeno monólogo, não falava inglês direito também. E aí ela me perguntou, você volta amanhã? E aí eu falei, volto. Eram aulas avulsas, assim, não era um curso, assim. Tinha um curso, mas tinham aulas onde você ia lá trabalhar a nossa ferramenta como ator, né? E eu voltei no dia seguinte e aí ela me perguntou a mesma coisa. Você volta amanhã? Eu falei, não volto, porque acabou meu dinheiro. Ela falou, te dou uma bolsa de estudos. E, pô, caramba, tu me pegou, cara. E eu falei, cara, mas eu não tenho onde morar. Ela falou, te dou um emprego. Eu estudava de manhã, chegava mais cedo, varria o chão, limpava os banheiros, fazia aula com os alunos, eles iam embora, eu limpava tudo, varria e tal, ia na rua, comprava coisas. E aí à noite eu comecei a dar aula de jiu-jitsu, que eu fui numa academia da Aliança, que é da minha equipe, e o cara gostou de mim, e aí eu fazia um trocadinho a mais, morava num quarto de cachorro, morei 2 anos em Nova York, ganhando só $20 por dia, escolhendo qual refeição eu ia poder comer. E vou te falar, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu tinha que escolher se eu ia almoçar ou se eu ia jantar um prato de comida. Senão era uma frutinha, uma outra coisinha assim mais barata. Legal. O Cauã, agora, olhando para trás, não é? Olhando para trás, o que você acha? Olhando para trás, eu estou falando que tem sua filha aqui atrás. Oi, Sofia. Tudo bem? Você achou que era olhando para trás? Ô, Sofia, a gente está gravando hoje, terça-feira, não é? Quem faz aniversário hoje, terça-feira? Meu papai. Hoje ele faz aniversário. Quem faz sexta-feira? Ela. 2 aniversários em hoje aqui. Parabéns, parabéns. Parabéns, Cauã. Parabéns, você, a data querida. Muitos anos de vida. Boa, Cauã. Você, mamãe Grazi, papai Cauã.
Cauã, toda vez que vem aqui, mostra uma foto sua. Desde que você era assim. Obrigado, viu? Vamos celebrar o aniversário cantando, por favor? Claro que sim. Obrigado. Agora, vamos lá. Só se for agora. Chega mais aí, Didi. Viva Cauã! Viva Brasil! Mas eu disse domingo, quero te encontrar, estar ao seu lado, esquecer de tudo e que até hoje não cicatrizou. Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer. Se tem, olha o que eu gosto meu, chega mais perto de mim, malandro, hein? Faça de conta que eu sou teu namorado. Quero te encontrar e desabafar, estar ao seu lado, esquecer de tudo. Chega mais perto de mim, faça de conta que eu sou teu namorado. Olha que eu gosto. Faça de conta que eu sou teu namorado. Terá amor altas horas. Muito bom! Alexandre Pires, Raiz. Aí sim. Muito obrigado. Obrigado a você, Serginho. Ô, Laura, por exemplo, quando vem um jornalista, uma jornalista aqui de meteorologia, eu pergunto, na rua sempre pergunto do tempo, falo assim, quando vem um do esporte, sim. Você, na época, e aí acho que ainda hoje, né? Quando você sai na rua, quantas pessoas vêm perguntar para você? Podia fazer uma pergunta, o meu amigo quer saber, ou eu quero saber? O pior é que pergunta, Serginho. Tem gente que brinca, né, com o bordão, meu amigo quer saber, mas tem gente que fala, posso te fazer uma pergunta de verdade? E manda pergunta. Às vezes, se eu tô pegando algum táxi, alguma coisa dentro do táxi, já dei várias dicas, várias sugestões, mas em tudo quanto é lugar. E a mulherada me pega no banheiro. Sei lá, tô em algum restaurante, vou no banheiro, vem umas 3 atrás e fala, a gente te viu, a gente quer fazer uma perguntinha no banheiro. É bem divertido. E eu sempre respondo. Você sabe que tem uma origem, essa história, meu amigo quer saber e tal, que no outro bloco a gente vai mostrar que a primeira pessoa que brincou com isso falou, minha tia quer saber e tal. Ai, que bacana! E virou, né, um bordão, né? E a galera fica, se escondia ali atrás do amigo, né, e tal, nessa brincadeira, mas foi um jeito de colocar perguntas muito doídas, né, Serginho? Porque vinha com bom humor, mas eram perguntas muito difíceis para o mundo jovem e para o mundo adulto também. Eu pude observar isso. Quando eu saía, ia dar palestras e tal, os adultos queriam fazer a mesma pergunta e não conseguiam. Aí fazia a brincadeira do jovem daqui de Altas Horas e conseguiam colocar a sua dúvida. Bacana. Ô, Jesuíta, eu queria que você falasse um pouco do que foi o Pernambuco para você, na tua formação, e se foi lá que você teve essa escolha para ser um ator como você é, assim, tão incrível. Pernambuco é muito importante para mim. Eu nasci ali, mas eu passei a minha primeira infância. Eu acho que tem uma coisa muito maternal para mim. Minha mãezinha aqui do Pernambuco é dali também. E eu nasci no Sertão Central, então é um lugar muito específico, assim, muito rico também, assim, né? Apesar de ser desértica a região, estávamos na Caatinga. Eu acho que aquele lugar me trouxe uma percepção das coisas, assim, de uma maneira muito, muito forte, sabe, Serginho? Para mim foi muito importante poder crescer ali. Eu tenho muito orgulho disso também. Eu sei, você canta, né? Queria saber como foi no filme, né? E a gente tem um trecho aí que a gente vai mostrar, mas primeiro eu queria que você falasse. Isso foi um desafio, Serginho. Assim, eu adoro cantar, mas eu admiro muito quem canta, sabe? Tem isso como profissão, ou tem o talento de cantar, mas eu preciso de muito ensaio, assim. A gente precisou ensaiar bastante voz, né? Porque o Ney é de um outro estado, então tinha uma coisa da voz, do canto, enfim.
Mas eu tava ali presente cantando, assim, tentando chegar nesse tom maravilhoso que é o tom do Ney, que é uma coisa que não tem condição. É incrível mesmo. É incrível. E é incrível como ele mantém, né, A qualidade. Essa energia, essa saúde vocal. Uma saúde vocal. Não é, Alexandre? Vitalidade vocal do Ney é impressionante. É incrível mesmo. Vamos mostrar Vamos mostrar aqui, por favor. Mostre. Ai. Sou certo, sou errado, sou o que divide, o que não tem duas partes. Na verdade existe, oferece a outra face. Aê! É um trecho de Onde Nascem os Fortes, não é? É. Pois é, aí você já tá no Ney Mato Grosso. Justo, né? e é uma música do incrível. Ney. É uma música que o Ney canta, Sim. que é mal necessário, né? A música fala sobre nós, nossa condição humana, e que onde a gente pode chegar, sabe, enquanto homem ou mulher, ou questionar, inclusive, que papéis são esses na sociedade. E eu quis trazer essa música e o José Luiz Villamarim, com felicidade, ele topou fazer Lindo isso. foi. É. Tudo bem. O Cafu, você já, quando criança, queria ser lateral direito. É tão raro alguém querer ser um lateral direito, não é? Normalmente, quando é criança, você quer fazer gol. Não é? Você queria fazer gol também ou você falou, não, eu vou ficar na defesa, na lateral direita? Eu fazia gol, Serginho. Eu jogava de ponta direita, na realidade. Aí sim. Né? O meu apelido, quando começou no futebol, era Cafuringa. Um ex-jogador do Fluminense, claro. ponta direita, que driblava muito. E quando eu cheguei em Itacoaxetuba, todo mundo tinha apelido. Como eu fui o último a chegar, o João Alemão falou assim, nossa, você parece o Cafuringa. Eu falei, quem é Cafuringa? Aí ele falou, dá uma pesquisada. Quando eu fui pesquisar, que cheguei no dia seguinte, eu falei, João, quem dera eu jogasse metade do que esse cara jogou, você é louco? Ele falou, não, você tem as mesmas características. Aí com o tempo tiraram o Ringa e virou Cafu. Mas eu comecei como ponta direita. No próprio São Paulo, quando eu cheguei também, eu cheguei de meia. E aí depois o Zé Teodoro teve um problema, teve uma contusão muito grave no tornozelo, ficou muito tempo fora. E o Tele falou, Cafu, você vai me quebrar o galho na lateral aí por enquanto no treinamento. Fiz o treinamento na sexta-feira, tinha jogo no sábado, ele falou, sabe o que eu gostei? Eu vou te colocar para jogar no sábado. Eu falei, não, professor, lateral é o Zé Teodoro, tem lateral reserva, eu não sou lateral. Ele falou, não, você se adaptou bem nessa posição, então para sábado você vai jogar. Joguei. Por incrível que pareça, eu joguei bem aquele jogo. Aí no dia seguinte ele falou, nós vamos continuar treinando com você na lateral, até nós acharmos um outro lateral, até o Zé Teodoro recuperar. Ele falou, olha, vamos só adaptar algumas coisinhas, porque você ataca, você defende, você marca, você cruza, você tem um bom condicionamento físico. Falei, sério, professor, sério? Comecei a treinar, comecei a me adaptar em uma posição diferente, uma posição que não era minha, e comecei a gostar de ficar na lateral. E aí eu comecei a treinar e fiquei como só lateral. o Tele falando, né? Só o professor Tele, mestre de sempre. O Tele é impressionante. Ele consegue extrair aquilo que tem de melhor de cada jogador, cara. A visão dele era impressionante. E aí me transformei no lateral, No Cafu. me transformei no Só Cafu, isso, no Cafu. da seleção brasileira. Muito bom. Cauã, você já havia trabalhado com a Manuela Dias? Não é? Já, justiça. Justiça, que eu sempre falo aqui, não é a primeira vez, não vai ser a última. Para todo mundo assistir no Globoplay, tem 2 temporadas. Na primeira. Fizemos também, né? Fizemos juntos, né? Ah, você tá no primeiro, né? É. Maravilhoso. Faz junto. Eu adoro o jeito que ela escreve. E ela deve ter pensado, você falou, você vai ser esse caráter aqui, e pôs no Vale Tudo ali. Foi assim? Ela disse que sim, eu acreditei. E foi um presentão, né? Porque, como eu tava falando, eu fiz o Caio em Terra e Paixão, a novela do Valci. E era um cara que era mal amado, era um cara que sofria muito, que lutava pelo amor de uma mulher que no começo da novela não gostava dele. E eu era muito sofredor, né? Como a maioria dos mocinhos são. E quando eu recebi o presente de fazer o César, eu curti muito, assim, achei divertido. Em novela eu não fiz muitos personagens assim, fiz em Passione um personagem que era dependente químico, então ele tinha ali uma vilania e tal. Mas a maioria das vezes eu fiz mocinho, né? Ou então alguma coisa engraçada mais no começo da novela, mais comédia. Então, quando a Manu me chamou, ela brinca que eu fui o primeiro a ser escalado, né? E eu fui o primeiro a dizer sim, então. Com certeza. Eu gosto muito, assim. É um personagem que o Richelli fez muito bem.
Eu liguei pro Richelli antes de começar a novela, liguei para ele, pedi a bênção e falei, olha, eu quero te falar que eu não vou conseguir fazer o trabalho que você fez, mas eu quero que você saiba que eu admiro o que você fez e eu vou tentar fazer do meu jeito. E aí, quando eu vi, assim, a gente começou a trazer elementos de humor, assim, eu trouxe um... Eu tô me divertindo muito, assim, eu curto muito. Certo? A gente também. Muito, muito. Vou pedir, por favor, mais uma pra gente. Posso falar agora, Serginho? Alexandre Pires. Vamos lá. O cantor mais elegante do Brasil. Ah, bondade sua, meu amigo. Esse é o pagonejo bom, vamos embora. Palma da mão, palma da mão. Esse é o oratório. Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Aconteceu alguma coisa? Meu ombro é todo seu quando quiser chorar. E agora canta forte. Que pena que vocês terminaram. As penas que vocês terminaram. Achei que ia durar pra sempre. Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá. Você sabe que eu... Escuta aí. Que pena que vocês terminaram. Tô triste com um negócio desse. Alexandre Pires! Muito obrigado. Você, Serginho. Leituras lindas. Hoje ainda a gente tem da Já Já a Banda Maneva aqui. Maravilhosa. E tem uma história que a gente vai lembrar nesses quase 25 anos de Altas Horas. Drone, cadê você? Vem cá. Altas Horas, volta! Leva-me com você. Voltando aqui, gente, é o Altas Horas. Nossa, gente bacana aqui. Cauã Raymond, Cafu, Menina Barbosa, Laura Miller, Alexandre Pires e banda. E é Maneva agora com a gente. Só as digitais combinam mais com o meu corpo, baby. Vou demorar pra chegar, o que eu vou de metrô. Só me espera que já tô chegando na estação do amor. Maneva. Bom, muito obrigado, viu? Pela vinda desse grupo, que tem quanto tempo? 20 anos já. 20 anos com a formação original. Exatamente. Inclusive, estamos comemorando na nossa turnê de 20 anos nas principais cidades do Brasil. Todos convidados. Pode chegar que o Manevão está esperando vocês. Viu? Obrigado, Serginho. Obrigado. Você, para misturar o pagode com o sertanejo, não estou falando nem da ideia, mas do repertório. Quantas músicas você tirou e que critérios você usou? Porque, enfim, sertanejo é um infinito de sucessos, né? Muita música, muitos clássicos. Foram 180 para selecionarmos 24. O que eu fiz foi incluir o sertanejo dos anos 80, né? De Milionários do Zé Rico, o próprio Tião Carreiro e Pardinho, que também está no repertório. E também o sertanejo dos anos 90, né? Que já vem com Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano. Antes, né, tem Chitãozinho Chororó, Christian Ralph, que também está no repertório. Até chegar no sertanejo ali dos anos 2000, de Bruno e Marrone, Vitor e Léo, de Jorge Mateus, de Edson e Hudson. E o sertanejo atual aí dos artistas novos aí que estão fazendo um trabalho muito bacana no Brasil. Artistas como Zé Neto Cristiano, Marília Mendonça e vários outros, né? Maravilha, estamos muito contentes com E o show também, é claro, além do pagonejo, a gente também, inevitavelmente, canta os sucessos da minha carreira, os grandes sucessos do Só Pra Contrariar, os grandes sucessos do Alexandre. Então a gente junta tudo isso e faz aí um show de mais de 2 horas aí de festa para o público curtir. Muito bem. Nós vamos agora lembrar de um artista que agora faz parte do repertório, na essência assim, do sertanejo, que fez uma pergunta. Vamos lembrar dessa pergunta aqui. Eu tinha o sonho de conhecer essa mulher porque eu tenho muitas dúvidas.
Estamos aqui para isso. Eu sei que você veio só por causa disso. Inclusive, eu estava conversando com a minha irmã no camarim. Não, tal. você vai fazer essa pergunta. Vou fazer. Por que que as pessoas têm mania? Meu amigo queria saber, eu que quero saber, viu, Não lá? é sua irmã, não, né? Não. As duas. Nós queremos saber. Mas tem que saber fazer a pergunta, mulher. Então faça que é a mesma, pode fazer. Eu não tenho coragem. Então vou fazer. Ô, Laura, eu gostaria de saber se tem alguma forma que facilite a gente dar a roda. Como é que é? Palmas pra mim. Muito bom. A Simone é incrível. Né? Depois disso, a gente já conversou várias vezes por WhatsApp. Continuou? A gente já conversou sobre outros assuntos, mas... outros assuntos ou ela quis aperfeiçoar a técnica. Ali estava esclarecido nesse dia, esclareceu. Mas ela é muito divertida, né? Ela é super gente fina. Das pessoas mais conhecidas, quem mais te espantou assim nas perguntas? Porque todo mundo queria fazer uma pergunta. Todo mundo queria fazer uma pergunta. Quem perguntava de um jeito muito fofinho aqui, sempre que vinha, era a Laura Pausini também, né? Ela fazia perguntas divertidas. Nós vamos falar de um assunto internacional. Sexo. O Cauã sempre fez perguntas interessantes. Antes do treino, vamos lá. Bom, vou falar ainda um pouco do Ney, o filme do Esmir. A Sara, irmã, sempre falou e, nossa, como o Esmir teve certeza, clareza, sorte em contar com você, não é? Em todos os sentidos, porque está lá o Ney Matogrosso perfeito. Algumas cenas a gente até confunde, tem um final ali, né? Ah, sim. Aquele final é maravilhoso. Contar, né? Mas a pré-estreia foi muito bonita. Eu fui na pré-estreia, de repente vi quem ali na frente? Serginho Grosso, mano. Não por isso. Pra mim foi um orgulho tão grande ver você lá, Sérgio, de verdade. Obrigado, mas incrível, incrível. E o Ney assistiu do seu lado, foi? A pré-estreia? A gente viu algumas vezes. E a primeira vez assistindo com o Ney, como foi? Eu fui assistir, eu acho que eu tava com insolação esse dia. Sabe quando você pega muito sol? Sim. Aí eu fui assistir, eu fiquei assistindo um filme muito ardendo demais, assim, e com o Ney Matogrosso do meu lado ardendo, assim. Aí eu, não sei, eu saí do filme sem entender muito o que era. Eu não entendi a primeira vez. E eu acho que é normal também, às vezes você vê uma coisa e ela te pega de um jeito, às vezes de outro. Mas a segunda vez foi melhor. A segunda vez que eu assisti, eu entendi que o filme tinha qualidade, era belo, estava muito bem feito, sabe? O Esmir realmente fez uma direção muito minuciosa, com muita gentileza, muita generosidade. Ele é um grande diretor, tenho orgulho de ter feito esse filme com ele. É maravilhoso. E muito orgulho de ser a história do Ney Matogrosso, né? Que é esse grande artista que a gente tem, que a gente deve celebrar sempre. É verdade. E tem uma coisa, agora eu estou entendendo melhor, que o Ney falou para mim assim, que quando vocês assistiram pela primeira vez, que você começou a chorar. Foi por causa da insolação? Não. Não, tô brincando. Ele falou isso aqui, né? Sim, eu me emocionei bastante. Realmente, assim, de ver aquela história contada. Ele tem uma história muito bonita de vida, né? E ele é presente. Ele está aqui. Então, é bonito a gente poder retratar numa cinebiografia a história de uma pessoa, um grande artista que é vivo, que está aqui. Então, ter a presença dele, ter tentado fazer um corpo parecido com o dele, assistir junto com ele, tudo isso foi muito para mim, Sérgio. Então, me emocionei. Parabéns. Muito emocionante. Parabéns. O Cafu tem um livro, não é? Sobre essa trajetória tão bonita. Tem. Um livro, como é o nome? A Saga Cafu. Foi escrito por quem? Maria Moraes, que está aqui atrás. Que é aqui atrás. A escritora. Mas ela não é só escritora, né? Uma das maiores escritoras que o Brasil tem hoje, escritora, jornalista, amor da minha vida. Isso. Nessa ordem, não. Na qualquer ordem não importa. Foi escrito pela Maria. Esse livro, na realidade, são 96 páginas que nós tiramos do livro principal, que vai ser lançado ano que vem, na Copa do Mundo. Essa parte do livro conta exatamente a minha trajetória, de quando eu tomei os nãos até meu primeiro sim. Então, só essa trajetória de todas as peneiras, de todos os obstáculos, de todas as barreiras que eu tive que superar. Então, nós paramos aí para que nós pudéssemos, primeiro, fomentar a leitura.
E uma coisa importante e bacana nesse livro é vão ter 2 pessoas do Brasil inteiro, um adulto e uma criança, contando a sua história. Então, quando vocês comprarem, a maioria de vocês vão ganhar o livro, lá vai ter o QR Code, vocês entram no QR Code, contam as suas histórias, vão ter as pessoas que vão avaliar as melhores histórias, e 2 dessas histórias vai ser o prefácio do meu livro. Por que nós resolvemos fazer assim? Nós fomos numa palestra do Sebrae, e lá tinha uma pré-pesquisa que tinha 250 mil cópias vendidas já, de pré-venda. Então, retratar a minha história nessa primeira parte desse livro, eu vi que era necessário, para que as crianças pudessem ver que antes de se transformar em jogador de futebol, antes de me transformar no capitão da seleção brasileira, eu tive que passar por obstáculos para que nós pudéssemos chegar onde nós chegamos, para que eles possam ter noção de que nem tudo é fácil, mas tudo é muito gratificante quando você segue esse espaço para que você possa chegar à conquista final. Isso me preocupa muito como pai, minha filha está aqui, porque é um fenômeno das redes sociais. A gente posta mais nossas vitórias, né? Mas às vezes não posta a caminhada. As pessoas às vezes já veem o resultado, né? Elas não veem toda a caminhada e a sua caminhada é linda aí. Parabéns. Sou seu fã. Por favor! Agora, Serginho. Agora! Pra já. Vamos lá. Só pra contrariar pra você, era só dizer pra mim que não sentia mais, mas o meu jeito de ser machuca tanto, toma conta de todo esse ser. É um vírus que se pega com fantasias. Olha, aí eu me afogo num copo de cerveja. Eu não posso enfrentar essa dor que se chama amor. Não vou conta do meu ser. Dia a dia, pouco a pouco. Alexandre Pires, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês, meus muito amigos. Obrigado, muito lindo, muito lindo. A gente tentou conversar com outras faixas de idade, principalmente quando estava online. E as questões, claro, eram um pouco diferentes, porque quando a gente conversa com uma faixa etária que está na iniciação sexual, mas ainda o povo brasileiro tem dificuldade em falar nisso, e eu queria saber qual é a sua opinião de ter na escola, no ensino médio, aulas a respeito de sexualidade? Não é? Sim, é fundamental, né? Então, assim, é sugestão de parâmetros curriculares nacionais, que dá diretrizes para o ensino em todo o Brasil, que desde a infância, desde os 6, 7 anos de idade, a gente fale não de sexo, mas de sexualidade como um conceito amplo, que é um jeito de lidar com o nosso mundo interno, nossos valores, nossas crenças, nossos limites, nossas possibilidades e com o mundo ao redor. E esses conhecimentos vão evoluindo até chegar na pré-adolescência e na adolescência, e a gente precisa falar de sexualidade
possibilidade, sim, para quando esse jovem começar a se iniciar sexualmente, ele conseguir fazer isso de um jeito mais responsável, né? Lidando aí com as infecções sexualmente transmissíveis, com a gravidez fora de hora e também com escolhas. E não banalizar o sexo, porque a gente tem visto isso, né? O sexo hoje, com esse fenômeno de redes sociais e com tudo muito fácil e tal. E aí esse jovem, a gente falava aqui, né? E brincava e tal, e eles traziam dúvidas muito dessa iniciação. E quando a gente chega para o mundo adulto, aí as questões elas vão para um lugar de dúvidas em relação a dificuldades sexuais, também desejo. Então, o público adulto pergunta muito disso e como lidar, como tratar. Mas o sexo precisa sair desse lugar de submundo, de coisa negativa, e vir para um lugar assim, que é uma coisa bacana, que a gente deve fazer com respeito ao corpo da outra pessoa, com respeito ao próprio corpo, com limites, né? Só ir até onde aquela prática não nos fere, nem física, nem emocionalmente, nem a pessoa que está ao lado, e aí tá tudo certo. Muito bem, muito... Aqui, minha gente, no próximo bloco, nós vamos recontar a respeito de bullying. A gente vai falar com um menino que voluntariamente no programa levantou, falou sobre uma questão e nós incorporamos essa questão e a gente vai saber como ele está hoje. Mas antes eu gostaria que você mais uma vez cantasse pra gente, por favor. Uhul! Vamos lá. Vamos falar de amor. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Te desejo noite e dia. O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde quer que eu olhe, eu lembro de você. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Quero me prender, você é tudo que eu queria. Obrigado. Alexandre Pires! Obrigado, Serginho. Grande mestre. Altas Horas, volta! Não quis a gente junto pra sempre, mas foi um privilégio encontrar com você. Volta aqui, minha gente, é o Altas Horas. Aqui, ó. Cauã, Cafu, Jesuíta, Laura Miller, Alexandre Pires. Plateia, hoje demais. As minhas lágrimas não foram forjadas. Prefiro sofrer do que nunca conhecer. Aneba! Muito obrigado. Obrigado. Bom, como eu falei no bloco passado, agora a gente vai relembrar um momento que aconteceu há 15 anos. A gente vai ver o vídeo e depois eu vou chamar essa personagem. Vamos lá, por favor. Eu vou conversar com vocês agora a respeito de um assunto sério chamado bullying. Bullying é uma manifestação que já existe desde que a escola, acho que existe, mas ela cada vez se torna mais agressiva, perigosa e as pessoas estão estudando melhor porque as consequências estão cada vez piores. Quem gostaria de falar primeiro aqui, por favor? Desde a 5ª série, na mesma escola, eu sempre fui criticado, sempre me colocaram apelidos de orelhudo, na época eu era gordo e tudo mais, e sempre pegaram e me excluíram disso aí. Tanto que eu sou isolado até hoje. Muito bem. O Felipe, 5 anos atrás, ele sofria uma perseguição, né? Frequente, sistemática. Eu lembro que você falava que o pior momento era o momento do intervalo, porque você tinha que sair da classe, você só tinha 2 amigas, né, que te ajudavam,
Mas o que acontecia com você? As pessoas faziam o quê? Me chamavam de orelhudo, que eu era um pouco mais forte. Teve uma vez que no intervalo eu estava quieto na minha. E aí chegou um cara muito forte, muito alto, né? E aí, do nada, ele me virou de ponta cabeça, tirou minha calça, tirou minha cueca e me deixou ali nu pra toda a escola ver. Eu conversei com outras pessoas que o pior momento era ir para a escola. Você chegou a ter isso aí também? Em 2 anos, assim, direto, eu tinha receio de ir pra escola. Primeiro, segundo ano, no início do primeiro ano até o fim do segundo, todo santo dia eu chorava. Porque eu não gostava daquele ambiente, não gostava daquela energia carregada, pesada. Porque eu sabia que ia ter alguma represália minha ali, porque eu ficava na minha, era quieto, entendeu? Quem gostaria de perguntar? Eu queria perguntar se, depois de todo esse escândalo que foi ali no programa, a escola pensou em fazer alguma coisa, mudou alguma coisa no jeito da escola? Sim, os professores eles começaram a olhar mais para os alunos como seres humanos, não apenas vou passar a matéria e acabou. Eles começaram a fazer campanhas, começaram a educar os alunos dentro da sala de aula, que o bullying não é uma prática legal, é uma prática ilegal, tá? E mudou bastante coisa, sim. Muito bem. A gente viu a primeira vez dele, foi em 2010, a gente chamou ele de novo em 2015 e agora vamos chamar de novo em 2025 o Felipe Matos Rodrigues. Por favor, Felipe. Senta aqui, Felipe. Felipe se emocionou. A gente acompanhou durante muito tempo, né, Felipe? E eu quero que você saiba que a tua história, ela deu início a uma conscientização que no Brasil antes não existia, por incrível que pareça. Em 2010, falar de bullying era uma coisa que as pessoas nem sabiam o que era. Já existia, mas não sabia como combater. Então, primeiro, obrigado por ter vindo mais uma vez e brigadão. Eu que agradeço de todo o acolhimento, toda a equipe, o programa. Gente, assim, passa um filme na cabeça, né? Eu tava vendo muito o relato do Cafu sobre todo o tipo de adversidade que se passa na vida, o Cauã também. Mas, assim, a gente tem que seguir em frente, né? O negócio é não desistir dos próprios sonhos e meter bola adiante, vamos que vamos. Mas, Felipe, essa perseguição, esse bullying, ele aconteceu, era ensino médio? Olha, desde o fundamental ali, a partir da 2ª série já... Começou. E aí, como foi sua vida? Terminando o ensino médio, o que você fez? Olha, eu sempre busquei obter conhecimento, tentar acolher as pessoas, de tentar passar um conhecimento adiante de que algo que não é legal, algo que é legal. Terminei faculdade de recursos humanos e descobri uma paixão minha que é passar essa palavra adiante. Aí eu fiz letras e estou no último ano agora de pedagogia. Isso aí. Posso fazer uma pergunta? Você, quando chegava em casa e sofria bullying, eu sofri muito bullying, tá? Minha mãe era HIV positivo. A minha avó adotou a minha mãe, era mãe solteira, era deficiente física. E a minha tia, que também foi adotada, era esquizofrênica. Eu sofria muito bullying na rua porque meu pai morava em Santa Catarina, então não tinha ali uma figura masculina. E eu sei que é difícil quando as pessoas olham para mim hoje, mas eu tive uma infância muito, muito difícil, assim, muito delicada, conturbada, né? Muito rica, que me ajuda também a contar histórias. Mas uma coisa que eu senti, sempre senti em relação ao bullying, é que às vezes chegava em casa e eu não tinha ninguém para falar, eu tinha vergonha. Minha mãe estava correndo atrás da vida, foi mãe muito nova, então eu não falava para ninguém. Aí eu entrei no jiu-jitsu aos 14 para 15 anos e eu comecei a encontrar uma forma de defesa, de autoestima, de autoconfiança, me ajudou muito o início da minha caminhada como atleta, né? Independente do esporte que você escolha. Mas eu me sentia muito solitário, assim, eu não dividia com ninguém. Como é que era isso para você?
Olha, eu meio que dividia com a minha mãe, assim, de vez em quando, né? Porque eu também não vou sobrecarregar ela, porque ela era empregada doméstica, diarista na época. Muitas das vezes não tinha aquela questão do ter aquele cuidado, né? Ter toda aquela atenção para mim naquele momento. Tá? Meu pai, ele deixou a gente ali quando eu tinha 10 anos, então veio toda aquela sobrecarga de ser irmão mais velho, né? De 2 filhos, no caso, lá na época. Hoje em dia eu já ganhei até a tua irmã. Ter que cuidar das coisas de casa, cuidar do irmão, né? Então, quando eu conversava, quando eu tinha um tempo, falava, mãe, tô falando da minha aparência, mãe, que é isso, mãe, que é aquilo. Ela sempre pegava, me olhava assim nos olhos, botava a mão no meu ombro e falava, filho, você é meu Cauã Raymond, entendeu? Independente. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Eu lembro que você falou que só tinha 2 amigas que te amparavam na escola inteira. A partir da sua história, a gente ficou um tempão procurando outras histórias, e eram histórias muito, muito pesadas, de filhos que na escola eram isolados, muitas vezes apanhavam porque era bonito, apanhavam porque era feio, apanhava porque estudava bem, apanhava porque estudava mal, e a gente via ali que não existe escola que possa dizer aqui não tem bullying, porque isso não se manifesta por vontade ou não da escola. Mas a escola precisa ficar atenta, não é? Eu sei que você disse que depois de passar por aqui, a escola ficou mais atenta, mas antes não é? E você chegou a conhecer, depois que você passou aqui, outras histórias de bullying? Pessoas te procuraram? Sim, para compartilhar, né, as informações, para pedir ajuda, para pedir conselho, mas eu sempre tentei ajudar no que eu podia. Eu tentava analisar a situação, os meios que a pessoa tinha ali para poder tomar atitude ou então fazer alguma coisa, e assim, sempre mais óbvio, converse. Porque se a pessoa está ali, está pentelhando, continua, o negócio não está legal, vai para uma autoridade, no caso, professor, professora, direção, até alguém resolver, nem que seja os pais da pessoa. E como você se sente hoje? Boa pergunta. Olha, que a gente passa tanta coisa, a gente ressignifica bastante coisa, que eu acho que não estou onde eu queria estar. A questão emocional está estabilizada, mas eu quero sempre ir adiante. Sabe, ajudar o próximo. E assim, o que eu entendi também nesse meio, se a gente observa que nós temos nossos heróis, nossos vilões, tentar prender o vilão, então bota essa energia para outra coisa. Eu fiz curso de astrologia, eu fiz curso de que mais, até detetive particular. Eu fiz tanta coisa, até aula de ritmos, que eu estava dançando com a professora Jamile lá no Complexo de São Pedro, onde eu trabalho. Eu aprendi a dançar, aprendi a rebolar, uma coisa que não tinha nem noção. Então, assim, tenta botar aquela energia que pode causar um prejuízo para alguma coisa que seja produtiva. Até mesmo, eu fiz uma pequena palestra de educação financeira. Sabe, quando a gente se aprofunda no assunto, a gente não sabe que gosta, que pode aprender. E aí você fala, isso aqui também é passar informação adiante, sem fake news, e tentar ajudar o próximo também. Isso aí. Felipe, obrigado, viu? Boa sorte aí. Obrigado por ter se manifestado no ano de 2010. Boa sorte em tudo. Eu que agradeço, viu, por tudo. Obrigado, viu, gente? Tchau. Felipe, obrigado, Felipe. Obrigado mesmo. Boa sorte. E a gente falar sobre bullying sempre, tem que falar sempre. Agora eu gostaria que você fosse ao palco para cantar pra gente Alexandre Pires. Vamos lá. Música nova. Que teve participação da Lauana Prado, maravilhosa. Eu acho que seu coração sente o cheiro da minha saudade. E lá se vai mais uma madrugada, que a gente dorme com a saudade engasgada. Precisar a gente tenta 1, 2, 3 e outra vez. Se precisar a gente tenta 1, 2, 3 e outra vez.
Muito obrigado. Alexandre Pires. Davidson Douglas. Zazá Soares. Rogério Sopi. Cadu Silva. Michel Dias. Nando Souza. Cláudio Bonfim. Didi Pinheiro. Daniel Cardoso. João Júnior. Nando Viana. Saulo Rustam. Carlos Adriano. Azeitona. Robertinho. Aplausos. Altas Horas volta. Saudades do tempo, dos velhos momentos, dos anos passados se foram com vento. De volta, minha gente, Altas Horas. Com Maneva, essa plateia, esse timaço aqui, ó. Próximo do Alexandre Pires. Nossa rotina era um pé na estrada, sempre feliz e sem pensar em nada. Paisagem mais bela, sorriso da amada. Ótimo! O próximo do Alexandre é o Samba Reggae. Bora pro reggae, Alexandre. Ó, a gente tem uma caixa aqui, Alexandre, que é o navio. Opa, isso aí. Inclusive os Maneva estão convidados, ele falou. Com certeza. Irmão, tô lá. Com certeza. Ih, que beleza. Fala um pouquinho desse navio aqui e o mapa da mina. Bom, Sérgio, ali na convocação, sabe? Você mostra a lista antes. Se ele me convidar, tá fechado. É. Tem chance aí, Cafu? Tem chance? Tem. Não, chance tem, mas... Chance tem. Vamos esperar ele chegar, ver como é que vai ser. Seu italiano tá bom? Riesco a parlare bene. Parla bene? É isso, hein? Quem é seu lateral direito hoje em dia? O meu? Pro Brasil. Não pode falar, não quer falar? Eu preferia não falar para não complicar o meu treinador. Mas tem dois laterais que... Muito bom. O Dodô, por exemplo, que tá na Itália. Muito bom. O do Flamengo também, muito bom. Gosto muito dele. Vem fazendo um grande trabalho. Ele vai convocar pessoas que já têm mais experiência, você acha? Porque a pré-lista tem vários experientes, né? Ou ele vai convocar molecada ou ele vai juntar os dois? Ele vai convocar mais jogador experiente. Conhecendo bem o Ancelotti, eu tive com ele 5 anos no Milan. Em 5 anos nós conquistamos praticamente 10 títulos. E ele dá muita ênfase realmente a jogadores experientes, mas que tenham condições. Sim. Detalhe, ele sabe quem pode dar, com quem ele pode contar. Eu acho que ele vai convocar jogadores mais experientes, porque ele sabe o quanto é importante a Copa do Mundo, ele sabe que os jogadores experientes, quando realmente o bicho está pegando, são essas pessoas que vão resolver o problema dele. Quer dizer que vai mudar um pouco o perfil do que até agora tem sido, né? Eu acho que vai mudar completamente o perfil. Conhecendo o Ancelotti, ele vai mudar completamente o perfil. As peças são praticamente as mesmas, mas ele vai mudar o perfil e a maneira desse jogador jogar. Ele vai encaixar cada peça no seu devido lugar. Isso ele vai ter que deixar a gente boa de fora, ele vai fazer isso. Ele vai ter que deixar de repente, ídolos fora, para que ele possa montar o esquema tático dele e conseguir trazer esse hexacampeonato para o Brasil. Muito bem. E aí, quem que você convoca aí? Fala 5. Eu vou falar uma pessoa que vem me chamando a atenção, que é o Rafinha no Barcelona. Eu acho que ele tá jogando muito, assim. Tô errado, Cafu? Tá certíssimo. Ele vem sendo protagonista no Barcelona, com Lewandowski lá, que já foi melhor do mundo, grande artilheiro. Inclusive o Rafinha é um dos candidatos a ganhar o melhor do mundo esse ano. Tá entre ele e o Mohamed Salah. Eu acho que o Rafinha leva. Eu torço muito pro Rafinha. Escolheu bem. Escolheu bem. Ah, e falei bem, tá vendo? Uhum. Você frequenta jogo? Você vai em estádio ou não? Não. Eu comecei a me aprofundar mais no futebol quando eu desenvolvi um projeto sobre os bastidores do futebol, que inclusive eu vou chamar o Cafu daqui a pouco para bater um papo. Mas eu adoro futebol, sou super fã. Nós vamos agora lembrar aquela menina que fez a primeira... Deve ter sido, não posso também cravar que foi ela, mas eu sei que a partir dela as coisas começaram a ser terceirizadas. Tá. Ninguém mais falou, eu quero perguntar. É meu primo. Vamos ver a menina. Tava um Filipão aqui. Olha, que vamos ver a bacana. reação dele. Baguri. Bom, a minha tia perguntou por que quando ejaculou na boca dela, no caso, o marido dela,
O gosto. marido, quando o marido. o marido. Isso. Meu tio. O gosto demora pra sair depois de algumas horas e tal. Tá. Boa. Olha, o esperma tem um gosto mesmo, né? Tem o seu gosto ali característico. Então, ela falou que às vezes é doce e às vezes é salgado. Aí agora eu não sei. Olha, quando você acha que tudo já foi perguntado, você vê que a gente não sabe nada. É isso. Ai, muito bom. Eles surpreendiam demais, né, a gente? Que coisa, era muito divertido, sempre foi. E tem uma explicação por que doce e por que salgado? Isso é mito, Cauã, isso é mito. Isso é mito. No final, quase todas as perguntas foram feitas e elas começaram a ser repetidas com maneiras diferentes de se colocar. Sim, com outros jeitos, né? Mas tudo girando em torno ali. E tinha alguns temas. A gente fez um programa respondendo sobre tamanho, que não era documento e tal. E eles começaram a mandar para as minhas redes sociais um monte, os meninos começaram a mandar. Foi! E não sou eu que manejo as minhas redes. Você recebia foto de pinto? Recebia, da molecada. E não sou eu que manejo as minhas redes, é a Maria, minha assistente, que tá até aqui. E aí ela falava, Laura, tá chegando muito. Você foi a primeira a receber nude? Muito. Foi daí que nasceu o nude. Eu falei, gente, aí a gente começou, para de mandar, não é pra ficar mandando. Para, muitos nudes, muitos. Que era pra medir. E era tudo molecada falando, será que o meu tá no tamanho certo? Será que não tá? Sensacional. Quem teve a ideia de reunir a banda, que vocês são originais, e todos já gostavam do reggae? Cara, na real, eu e o Diego trabalhava numa empresa e, cara, a gente se conheceu e o homem do reggae mesmo é o Diego. Eu sempre fui mais do rock and roll, das paradas de guitarra pesada e tal, e eu já tinha algumas composições, que eu sempre fui um cara muito de escrever, minha cabeça sempre fervilhava muito, eu precisava botar pra fora essa parada. E aí a gente teve a felicidade de se encontrar na empresa, começamos a utilizar as primeiras composições que eu tinha, já que era pro rock and roll, a gente começou a adaptar pro reggae. Então veio essa história do reggae. Você veio do show do Nat, né, na real, né? Ele foi no show do Nat Roots, ele me ligou, falou, cara, vamos montar uma banda de reggae. E estamos aí, 20 anos de carreira, 20 anos de história, comemorando muito e, cara, um prazer estar aqui, inenarrável, motivo de grande prestígio e honra aí, Serginho. Muito obrigado, irmão. Antes de vocês cantarem agora, antes de você cantar, uma alta apresentação da banda. Eu sou o Fernando Gato, baixista. Que voz, hein? Eu sou o Sarpa, teclados. Fabinho Araújo. Felipe Souza, guitarra. Diego Andrade, percussão. Thales De Poli, vocais. Vocais. Enrolações e... Vamos ouvir agora vocês, por favor. Salve ao seu Valença, bora pro reggae, pá! Quem tá ligado no Tudo Vira Reggae, levanta a mão, faz barulho aí, quero ouvir. Dá pra uma leve das paixões que vem de dentro. Dá pra uma leve das paixões que vem de dentro. O sol parando nossas roupas no varal. Como é que é outras horas? Tudo bem. Eu já escuto e na palma da mão outras horas. É nessa vibe, é nessa tranquilidade que o reggae traz, que a gente canta ao seu Valença. Tudo bem. Eu já escuto os seus sinais. Eu já escuto os seus sinais. Eu já escuto os seus sinais. Altas horas, obrigado, Serginho! Muito bom, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Minha gente, vou me despedir do Cauã Raymond. Hoje ele faz aniversário, ele veio aqui para fazer o programa.
Muito obrigado. Obrigado a Sofia também, que sexta-feira já fez aniversário. Onde você vai comemorar. Brigadão, viu? Obrigado. Boa sorte em tudo e até a próxima. Vale tudo, viu? Vale tudo. Altas Horas, volta! Voltando aqui, é o Altas Horas, para agradecer pessoal da Unesp, Rio Claro e São João da Boa Vista. Depois de 15 horas de viagem, pessoal do Mato Grosso do Sul, Exam da UFMS, Senac, PUC Campinas, Beijo, Juliette! e aos aleatórios. Obrigado. Minha gente, tá terminando Altas Horas de hoje, que foi, ó, maravilhoso, maravilhoso. Vou agradecer a Banda Maneva, muito obrigado, Serginho, viu? sem palavras, meu irmão. Ótima, boa Grande estreia. honra. Muito bom. Fiquem juntos, fiquem Tamo juntos. junto. Cafu, obrigado. Nosso lateral eterno direito de Jardim Irene, que levantou a nossa taça. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar com vocês. Esse é um programa que entra dentro das nossas casas todo Muito todo obrigado. final de noite com muito carinho, com muita alegria. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, bom livro, muito obrigado. Só frisando que o livro foi o mais vendido semana passada da Veja. Todos vocês, todos que estão aqui, vão receber. Fala você. Todos vocês, quando saírem, vão receber o livro A Saga Cafu pessoalmente. Tem um para cada um. Parabéns. Jesuíta Barbosa! Parabéns pelo filme, pela tua trajetória, pelo ator que você é. Muito obrigado. Demais essa recepção. Obrigado por me deixar dizer sobre o filme, viu? Obrigado. Laura Miller! Obrigado, viu? Por ser parte tão fortemente dessa nossa história aqui. Até a próxima. Muito obrigada, eu que agradeço. Tava com muita saudade. Eu também, muito. Vamos nos ver muito. Nós também. Alexandre Pires! Muito obrigado, Serginho. Obrigado a você, o Cauã. Nosso capitão eterno, Cafu. Jesuíta, parabéns pelo trabalho lindo. A Laura, realmente estávamos com saudade dela. E agradecer o Maneva. Ô, irmão, tamo junto. Que teve a gentileza de regravar um clássico do Só Pra Contrariar, que foi o Essa Tal Liberdade. Inclusive, a gente não consegue mais tirar do repertório. É Maravilha. Muito obrigado, rapaz. Obrigado, Muito obrigado. Deus abençoe essa turnê maravilhosa. Obrigado por Tamo junto. Banda, aplausos, muito obrigado. E a melhor maneira de terminar o Altas Horas é ouvindo Alexandre Pires e banda. Obrigado, Serginho. Minha gente, terminou Altas Horas. Plateia! Obrigado. Semana que vem a gente volta. Toma meu filho. Fernanda, meu amor, tô indo pra aí. Obrigado por ficar com a gente até agora. Valeu. Porque assim você vai ficar louca. É uma pau, teu ciúme possessivo. Nunca põe fé naquilo que eu digo. Me liga. Ciumenta. Desse jeito nenhum homem te aguenta. Ciumenta. Para de ser tão ciumenta. Tô à beira da loucura. Ninguém mais me segura. Quero a minha liberdade. Posso até sentir saudades. Eu quero a felicidade. Saber na verdade quem gosta de mim. Você, eu vou fazer um leilão. Eu vou fazer um leilão. Quem dá mais pelo meu coração? Altas horas pra você. Altas horas.
bem, boa volta! Boa volta, obrigado!